Queridos irmãos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que nos abençoe Jesus e Ele possa nos dar a paz de que tanto carecemos, de que tanto necessitamos, especialmente nos dias em que estamos atravessando. O tema proposto nos fala da porta estreita, a porta mais difícil de ser vencida. Existe também a porta larga, mais fácil, mais cômoda. Mas a porta estreita, ela nos remonta a pensamentos em relação à doutrina espírita. Eu gostaria de focalizar nessa data em especial a respeito dos nossos compromissos espíritas. A doutrina espírita é muito rica e nós somos os trabalhadores da última hora e recebemos muitas informações, ricas informações, que se traduzem em lógica de raciocínio, de pensamento, nos formulam diversas questões que são respondidas de forma simples pelo Espiritismo. O Espiritismo é uma porta que se nos abriu diante das nossas vidas, propiciando-nos reflexões a respeito da conduta na vida e dos compromissos que assumimos antes de reencarnarmos. Compromissos que muitas vezes, a grande maioria, quem sabe, não cumpre e depois retorna ao mundo espiritual arrependido. É importante então que se faça esse alerta, não só para aqueles que assistem a esse vídeo, mas para mim especialmente. Alerta a respeito dos compromissos que foram assumidos antes da nossa vinda para o mundo físico. Eu me recordo muito bem de um pequeno livro, um dos primeiros livros, de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, que é Temas da Vida e da Morte, e no capítulo número 1 da reencarnação, ele faz uma brilhante explanação a respeito do processo reencarnatório. Mas a focalização que Manuel Filomeno de Miranda faz é, em especial, a respeito dos compromissos assumidos antes do momento da reencarnação. O nosso encontro com os pais, a nossa aula que nós tomamos com os benfeitores espirituais, os compromissos, as análises, anamneses que realizamos com diversos professores, onde nos são elucidados os nossos pontos fortes da nossa personalidade, as nossas virtudes, nos é explanado a respeito dos nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas más inclinações. É formulado uma estrutura toda para que no momento de dificuldade, onde nós tergiversemos diante das vicissitudes, possamos escolher o melhor caminho. E deixamos então pronto gatilhos, como doenças, fracassos econômicos, fracassos financeiros, que podem ocorrer nos alertando o retorno ao caminho correto, em direção a esta porta estreita. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos fala dos fiadores espirituais, aqueles que se comprometem junto conosco no mundo espiritual, a assertiva de que iremos vir à Terra, comparecer à Terra, e aqui realizarmos as tarefas a que nos propomos. Eles acreditam em nós, os nossos anjos da guarda, os espíritos familiares. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 1 de Reencarnação, Temas da Vida e da Morte, ele faz uma narrativa maravilhosa. E nós sabemos
que nesse item da porta estreita, que consta no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós ali sabemos que Kardec, nos seus comentários, nos fala da unicidade, da possibilidade da unicidade da existência. Que nós sabemos que não é uma existência única, são diversas existências. É ela que nos faculta a possibilidade de nós ajustarmos continuamente a nossa forma de viver, o nosso acerto que nos propomos a desenvolver para não retornarmos ao mundo espiritual como fracassados. Há um outro livro espetacular, também de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, que se chama Tormentos da Obsessão. Tormentos da Obsessão, ele narra que existe, que foi fundado no mundo espiritual, o Hospital Esperança, por Eurípides Barçanufo. Porque Eurípides Barçanufo, quando retornou ao plano espiritual, depois da sua última reencarnação entre nós, ele percebeu uma grande quantidade de espíritas que retornavam ao mundo espiritual como fracassados. Não conseguiram atravessar a porta estreita, foram pelas portas largas das facilidades do mundo, não conseguiram dominar as suas más inclinações e retornam então de uma forma triste para o mundo espiritual. Muitos médiuns, muitos dirigentes de casas espíritas, muitos doutrinadores, dirigentes de reuniões mediúnicas, espíritas omissos em diversas situações para levarem a doutrina espírita à grande multidão, para que as consciências se tornem esclarecidas e o homem, então, possa crescer espiritualmente de uma forma melhor. Eurípides Barçanufo notou que muitos espíritas com tarefas específicas estavam retornando ao mundo espiritual sem terem cumprido os seus compromissos. Então ele abriu um sanatório, ou um hospital, melhor dizendo, o Hospital Esperança, para receber esses espíritos que necessitavam de reajuste. Nós podemos ver que, então, muitos são os chamados, poucos são escolhidos. Mas eu queria ir um pouco mais além. Não basta ser escolhido. Na grande multidão são os chamados. Uma pequena parte é escolhido. Mas destes que são escolhidos, tem alguns que são selecionados. Selecionados para tarefas especiais. Como eu foquei no início da minha preleção, muitos de nós fomos selecionados para as tarefas na casa espírita, para as tarefas do serviço no espiritismo. Então, um caso que me chama muito a atenção nesse livro Tormentos da Obsessão é do irmão nosso chamado Leôncio. O Leôncio, ele, quando retornou ao mundo espiritual, depois de um período largo de existência física, ele fez uma declaração junto à sua mãezinha, uma declaração junto ao Dr. Bezerra de Menezes, junto a Manuel Filomeno de Miranda e a outros confrades espíritas, dando um depoimento profundo a respeito da situação que ele viveu no mundo espiritual, no seu entorno. Ele passou 20 anos no mundo espiritual inferior, no umbral, digamos assim. E foi recolhido numa das inscrições
da Santa Isabel, a rainha de Portugal, que, lançando as suas redes nas regiões pantanosas dos mundos espirituais inferiores, aqueles que estão arrependidos conseguem se fixar nas suas redes e conseguem ser salvos, digamos assim, e padiolados de retorno a esferas espirituais melhores do local onde eles estavam. E ele disse que isso aconteceu com ele. Ele passou 20 anos. 20 anos do mundo espiritual inferior. Então foi recolhido nesse hospital Esperança, de Eurípides Barçanufo. Então, muitos de nós pensamos, não, mas depois da minha desencarnação, eu vou para o Hospital Esperança. Depende. Depende. Pode ser que não. Depende do seu mérito. Depende do mérito de cada um, de ser ali recolhido. Então, nosso irmão Leôncio, ele não teve esse mérito de ser recolhido ao Hospital Esperança. E passou 20 anos, uma situação muito difícil, que nós podemos ler no livro Tormentos da Obsessão. Foi realmente atormentado, ele sofreu diversos tipos de injunções que deixaram ele extremamente perturbado, quase no estado de loucura. Mas vamos falar um pouco dessa vida do nosso irmão Leôncio. Leôncio, ele nasceu numa família católica, teve uma boa instrução, era um rapaz muito inteligente, se formou em jornalismo, teve um bom estudo. Ele tinha características assim de ter um temperamento muito forte, era muito presunçoso, um pouco soberbo, um pouco egoísta. Mas eram fatores da sua personalidade que com o tempo ele iria dominar. Quando chegou na sua mocidade, ele conheceu a doutrina espírita e começou a se aprofundar nos estudos da doutrina espírita nos grandes pensadores. Leon Denis, Aksakov, Ernesto Bozano, Gabriel Delane e assim por diante. E se tornou, digamos, um excelente palestrante espírita. Além de ser um palestrante espírita, ele, por ser jornalista e ter uma facilidade de escrever muito bem, ele começou a escrever diversos artigos para os periódicos espíritas. Mais tarde, se entusiasmou e começou também a escrever alguns livros. Diz ele no seu depoimento que muitos dos seus livros estão nas prateleiras das livrarias espíritas de todo o mundo. Então ele foi um escritor naturalmente famoso. O nome dele, Leôncio, é um pseudônimo que foi adotado. Então nosso irmão Leôncio, ele tinha essa característica. Mais tarde nós ficaremos sabendo que ele, em reencarnações anteriores, ele havia sido um padre jesuíta e que pertencia à equipe de Torquemada, da Espanha, Tristão de Ataíde, João Chaves, que foram homens que trouxeram muito prejuízo para a humanidade. Mais de 8.000 pessoas foram levadas à fogueira na época da Inquisição. Mais de 96.000 pessoas foram levadas às prisões, muitas torturas. Tudo isto, digamos assim, pela companhia de Jesus, de Inácio de Loyola. Então podemos ver que o nosso irmão tinha a inteligência, pela quantidade de estudo que ele desenvolveu, na época que ele era jesuíta, tinha uma facilidade na escrita, tinha uma facilidade no vernáculo de falar muito bem, mas a personalidade dele era muito difícil. Sua presunção, o seu temperamento forte. Então era natural que também ele tivesse muitos inimigos espirituais, muitas perseguições. À medida que os anos foram se desenvolvendo, ele se casou, teve diversos filhos, tinha um casamento estável,
Mas ele gostava de frequentar as reuniões mediúnicas de diversos centros espíritas. E ele adotou um espírito crítico de chamar a atenção sobre os erros do doutrinador ou sobre alguns maus comportamentos, um animismo dos médiuns, ou a falta de atenção daqueles que estavam comparecendo à reunião mediúnica. Ele era muito inteligente, era muito bem recebido nas casas espíritas e também se tornou um grande crítico. Um grande crítico e um grande crítico das reuniões mediúnicas e dos médiuns. Mas a personalidade dele lhe criava ou deixava que alguns ganchos pudessem ser utilizados pelos seus inimigos espirituais. Então, numa dessas frequências das casas espíritas, das reuniões mediúnicas, ele notou que uma jovem médium, necessitava de auxílio no desenvolvimento da sua educação mediúnica. Então, houve por parte dele uma predisposição a auxiliar essa jovem. E a jovem, vendo ele um homem mais maduro, um homem mais conhecedor da doutrina espírita, que pudesse lhe dar orientação para as dificuldades mediúnicas que ela estava enfrentando, surgiu entre os dois um tipo de relacionamento. De início, um relacionamento como se fosse de estudo, de professor com aluno. Mas isso teve um desenvolvimento mais severo, mais forte, e acabou se tornando um romance. O dirigente da casa espírita percebeu, e ele então foi admoestado, assim como a moça. Eles se afastaram. Ele era um homem casado. Então ele se afastou da esposa e passou a viver com essa moça. Uma relação estável com essa moça. Mas essa moça não tinha uma estrutura psicológica suficiente para ser praticamente uma amante daquele homem mais velho do que ela. E ela, praticamente 1 ano, diz ele no seu depoimento, ela desencarnou. Isso trouxe para ele uma grande perturbação. Uma grande perturbação. Primeiro porque ele havia se afastado da família, depois que estava tendo um relacionamento que não era um relacionamento oficial, a sua companheira acabou morrendo, isso deixou ele perturbado. Ele então se adentrou para as drogas, principalmente o álcool, começou a beber com os amigos, perdeu o interesse e se afastou da doutrina espírita. E logo a morte, então, veio e ele foi recolhido para um mundo espiritual inferior, nesse depoimento. Então nós podemos ver aí um belo exemplo de que entre muitos que foram chamados, alguns foram escolhidos, ele foi um dos selecionados, por ser um homem especial, com tarefa especial dentro da ótica espírita, das necessidades de um palestrante espírita, um grande escritor, e que retornou ao mundo espiritual com um fracasso, sendo recolhido então no Hospital Esperança por Eurípides Barçanufo. Percebemos que as tarefas espíritas são tarefas altamente representativas e que nos merecem a maior e a mais profunda atenção. Nós podemos ver, então, que buscar mais um exemplo. Eu gosto muito dos exemplos dos apóstolos e aqueles que foram os primeiros selecionados por Jesus. Jesus gostava muito de visitar Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que seria como se fosse um entreposto pesqueiro, com muitos visitantes, muitos gregos, assírios, babilônios,
de diversas cidades do entorno. Era uma cidade de muita balbúrdia, de muitas pessoas simples. Era uma cidade encantadora. Era uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia e a maioria dos apóstolos de Jesus vivia nas suas proximidades, especialmente Pedro. Então, em determinado dia, Jesus caminhava pelas praias de Seixos Rolados de Cafarnaum, nas primeiras alvas da manhã. Jesus não havia ainda, digamos, iniciado sua tarefa apostolar, mas ele já era bastante conhecido pelas posições, pelas suas preleções que ele realizava aos sábados, lá em Cafarnaum. Então, quando ele caminhava, já uma grande multidão ávida sempre ia buscar a Jesus. Jesus era um homem especial. Tinha uma personalidade especial. Mas o que chamava a atenção de todos era as curas que ele realizava. As transformações físicas que ele desenvolvia. A cura dos cegos, aqueles que tinham deformidades no corpo, aqueles que tinham lepra, aqueles que estavam em estado de loucura, de profundas obsessões, subjugações. Jesus atendia a todos. Então, quando ele chega à multidão, ele nota que não tem mais muito espaço para que ele pudesse caminhar. Nós podemos ler essas maravilhosas narrativas com riquezas de detalhes nas obras da benfeitora Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, nesta obra da Dona Amélia, ela nos fala desse encontro de Jesus com os seus primeiros apóstolos, nesta praia de Cafarnaum. Então ele vê que tem 2 barcos que estavam encostados. Então ele sobe num dos barcos, é o de Pedro, e pede a Pedro, que estava arrumando as redes, junto com seu irmão, que afastasse um pouco a embarcação da praia, que ele pudesse mais facilmente conversar com a multidão que ele estava. Então Jesus faz uma preleção, a riqueza da oratória de Jesus, diante daqueles grandes necessitados que ali estavam, falando de amor, esperança, de paz, de dias melhores, como nos faz hoje a doutrina espírita, através da riqueza das suas informações. Ela nos dá isto, nos dá a paz, nos dá a esperança, nos dá a garantia dos dias melhores, que não depende dos outros, que apenas depende do nosso próprio esforço. Então Jesus, naquela embarcação, pede logo a Pedro que se lançasse ao mar, que retornassem para pescar. Pedro já conhecia Jesus, já ouvira falar dele, tinha muito respeito. E aquela primeira alva da manhã, ele havia pescado a noite inteira. Pescado a noite inteira e não havia pescado nenhum peixe. Estava limpando, arrumando, enrolando as suas redes. E disse: Senhor, eu estive a noite inteira a pescar. Não consegui nada. Mas diante do vosso pedido, diante do vosso convite, nós retornaremos ao mar. Naturalmente, Pedro devia estar muito cansado, porque ele trabalhou a noite inteira. Era de manhã, ainda com dificuldade de alimentação. Teve que recolher todas as suas redes, botar novamente dentro do barco, levantar as velas, empurrar o barco para dentro do mar da Galileia. Então, ele e o seu irmão
foram para uma nova tentativa de pescaria. Pedro era um homem, digamos assim, do mundo. Era um homem forte, de muita saúde, mas era um homem matemático, era um homem cartesiano. Ele entendia do quê? Do tamanho do barco, da velocidade das léguas, dos tantos nós que o barco desenvolvia, da profundidade onde lançar as redes, a velocidade do vento e etc. Ele conhecia a respeito de pescaria. Ele não se interessava por nada a respeito do mundo espiritual. Ele não tinha esse interesse a respeito de coisas, de profetas, de ditos, de curas. Aliás, ele não acreditava e tinha muito cepticismo em relação aos profetas. E ele chegava a pensar que Jesus, quem sabe, fosse mais um daqueles que vinham para enganar o povo, para enganar as pessoas. Então ele tinha um certo preconceito em relação a isto. Mas ele vendo o que as pessoas falavam de bem de Jesus, ele deu um crédito. Então se lançou ao mar. Em determinado ponto da pescaria, quando Jesus estava na proa, ele disse assim: Pedro, lança as vossas redes aqui. Pedro atendeu o pedido de Jesus, foi lançando as redes. Ele era um homem que praticamente estava nu, usava simplesmente uma tanga feita de tecido na sua cintura, tinha uma musculatura muito forte, lançou as redes e começou, então, depois do lançamento das redes, começou a recolhê-las. E notou que o peso era muito grande. E começou a puxar, e vinha peixe, vinha peixe, vinha peixe, era uma quantidade enorme de peixe. Pediu a seu irmão que encostasse a sua embarcação ao seu lado e começar a colocar o peixe também na outra embarcação. Ele ficou abismado, porque havia trabalhado a noite inteira, não havia recolhido absolutamente nada, e agora estava ali aquela abundância. Jesus é assim. Jesus é abundância. Jesus é fartura. Jesus é o bem. Ele nos quer bem. Tem uma paciência que me lembra a fartura dos peixes da pescaria de Pedro. Uma paciência que se alonga já há 2000 anos em relação a todos nós. Pedro, quando viu aquilo, disse: Senhor, eu não sou digno de que vós estejais dentro do meu barco. E ele então se ajoelha diante de Jesus e diz assim: Senhor, eu sou um homem pecador. E chora profundamente, porque jamais esperava que aquilo acontecesse. Ele disse: Pedro, doravante não serás mais pescador dos peixes, serás pescador das almas. E quando ele retornou à praia, então Pedro foi seu primeiro apóstolo. E logo estavam ali também João, Tiago, foram os primeiros apóstolos de Jesus. Foram aqueles que foram, dentro da grande multidão que se apresentou, eles foram os escolhidos. Mas não somente os escolhidos, os selecionados por Jesus. Imagine você ter a sua vida normal, porque Pedro era casado, dizem seus historiadores que tinha uma filha, morava em Cafarnaum. Jesus muitas vezes dormia na casa de Pedro. E de repente ele diz: olha, abandona tudo que tens e segue-me. Isto tem que ter um magnetismo, tem que ter um conhecimento, tem que ter algo a mais
para que isto se execute, para que isto aconteça. Nós podemos ver que Jesus chama os homens através de grandes fenômenos, como aconteceu com Pedro. O que ele fez ali foi um fenômeno de uma enorme pescaria. Jesus fez o mesmo na época de Kardec. Quando Hippolyte Léon Denisard Rivaio começou a dar os seus primeiros passos no conhecimento da doutrina espírita, houve uma invasão de espíritos que começou lá em Hydesville, no condado de Rochester, nos Estados Unidos, onde nasceu o espiritualismo americano, que se transportou para a Europa, se transformando no espiritualismo europeu, se instalando em diversos países. Houve uma invasão de espíritos que estavam ali à disposição para os mais diversos tipos de fenômenos que Allan Kardec presenciou. Então, Jesus chama os homens simples, os homens puros de coração, os homens que acreditam. Então, Kardec, o senhor Rivaio, à medida que foi conhecendo a doutrina espírita, ele era um homem sério. Eu sempre penso muito na escolha. Muitos chamados, poucos escolhidos, raros os selecionados. Se quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivaio? Porque Jesus não mandaria à Terra para atender a uma promessa que ele havia feito aos seus apóstolos, do Consolador, que faria recordar tudo aquilo que ele havia dito, queria explicar aquilo que ele não podia dizer, que seria o Paracleto, o Consolador, que ficaria conosco até o fim dos tempos, a doutrina espírita. A doutrina espírita veio através dos espíritos. E Rivaio foi o escolhido. Quem é esse espírito que veio à Terra? Ele se preocupou, mas se eu fracassar? Ele respondeu, obteve a resposta com Kutseline Jafé, que se ele fracassasse, as obras de Deus têm um destino. Tem um momento certo de acontecer. Se não fosse com ele, seriam com outros. Outros já estavam preparados para substituí-lo. Mas ele cumpriu a missão. Então era o homem que fazia as perguntas bem feitas para os espíritos, que respondiam para que então nós tivéssemos, a partir do dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Um livro foram 300 brochuras, em colunas, diferente do formato do nosso Livro dos Espíritos atual, com 1019 perguntas. Então, Kardec foi esse espírito de escola, selecionado por Jesus para vir à Terra. Se ele fazia as perguntas e os outros respondiam, é sinal que esse perquiridor, esse que fazia as perguntas, tinha o mesmo galardão dos espíritos que ficaram lá para responder. Então nós sabemos que uma grande equipe de espíritos nobres foram selecionados por Jesus para que o advento do Consolador viesse à Terra. Então, Jesus cumpriu a sua palavra. E Kardec foi aquele homem selecionado como, para mim, o melhor general, porque Jesus não ia mandar à Terra um soldado para fazer essa tarefa. Ele mandou os melhores generais, um bom, excelente, e outros que poderiam substituí-lo também.
e deixou outra equipe de generais, de espíritos capazes de responder às perguntas de Allan Kardec. Então nós vemos aí que muitos homens simples foram chamados. E nós nos recordamos da oratória brilhante de Jesus nas sinagogas, lá em Cafarnaum, que ele falava de forma simples, de forma amorosa, dava uma explicação diferente das interpretações das Escrituras. E nós temos então que, além da oratória de Jesus, nós podemos ver que também Kardec era um homem culto que se preparou desde Verdun, na escola de Pestalozzi, desde criança, para, aos 50 anos, começar então a trazer ao mundo a doutrina espírita. O homem que se preparou para a tarefa, atendeu ao chamado, atravessou a porta estreita, ele foi o selecionado. Os ensinos de Jesus são ricos de moral, de ética, de explanações. Jesus nos fala do que nós devemos fazer, do que é ser um homem de bem, do que é ser justo, correto, manso, humilde e pacífico. Então, meus irmãos, o que nós encontramos como espíritas que somos e que nós queremos vencer as tarefas que estão nos destinadas, que estão a nós destinadas, nós devemos vencer a nós mesmos, as nossas más inclinações, a personalidade, analisar aquilo que realmente nós somos e procurar vencer. Vencer, não vencer no mundo, nas coisas do mundo, no ter, mas vencer no ser. Nós chegamos aqui sem nada, retornaremos sem nada. Apenas com aquilo que nós aprendermos. E a doutrina espírita é esse manancial que nos aponta um rumo, uma direção. Nos esforcemos, então, para vencer as nossas más tendências e focarmos na porta estreita que está diante de nós, para que quando retornarmos ao mundo espiritual, não necessitemos ser recolhidos no Hospital Esperança como fracassados. Possamos retornar levando dentro de nós a luz da bondade e do amor de que Jesus tanto nos fala e tanto nos ensina. Meus irmãos, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que Jesus abençoe a todos vós e que a paz se instale nos nossos corações.